Primeiro ponto, gráfico do Bitcoin. Então, o Bitcoin segue o nosso price action de correção aqui, de acumulação em queda, né? Queda sem muito volume, aquela história ainda. O pessoal está preocupado bastante com essa queda, mas ainda a queda se mantém com volume bem baixo, né? Conforme a gente já tinha comentado com vocês lá na nossa live com o Bo Williams. Então, para quem não sabe, nas quintas-feiras agora a gente vai ter café com o Bo. Café Bitcão com o Bo. Vamos pegar aqui. Recomendo fortemente vocês assistirem essa live que a gente fez aí recentemente com o Bo. Acho que isso aqui foi semana passada. Quinta-feira, exatamente. Esse, ou foi o anterior a esse? Esse aqui, ó. Esse aqui. Recomendo fortemente assistir esse aqui. A gente estava falando, né, do price action do Bitcoin aqui, tá? E a gente chegou à conclusão que o preço ele poderia vir buscar, então, lá os 20 mil dólares, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a projeção que a gente fez. A projeção que a gente fez daquela média dos 20 mil dólares aí por unidade. E 25 mil dólares por unidade, lateralidade, acumulação e queda lenta com baixo volume. Então, basicamente segue o nosso price action. Na minha opinião, nós estamos em uma cunha descendente de alta, tá? Uma cunha de acumulação descendente, ou seja, o meu primeiro alvo seria, então, os 28 mil dólares por unidade, que seria essa linha branca aqui, ó, e a linha amarela seria meu segundo alvo nessa projeção de queda aí, tá? Então, a minha expectativa é que o preço consiga se segurar em um destes suportes aqui. Na minha concepção, nós estamos novamente se afastando da média de 8, tranquilo. A média de 8 suavizada, né? Média de 8 em tendência de baixa, mas sem apontar com grande vontade para baixo, com grande tendência de baixa. E nós temos aqui também no RSI, e só o RSI já me apontaria onde acontecerá a reversão, né? Então, eu estou de olho no RSI semanal, que se a gente colocar o semanal, ele vai encaixar certinho aqui a linha, eu encaixei no semanal. Eu estou de olho, então, nessa linha de tendência de baixa do semanal, tá? Acredito que o preço do Bitcoin começará a encontrar o fundo quando a gente reverter, então quando a gente ultrapassar essa linha de tendência de baixa aqui, certo? Quanto ele estiver abaixo ainda ele está apoiada na região 40, né? Então ele ainda está em acumulação. Ele está no limite da acumulação do gráfico diário. Abaixo disso aqui, ele entra em forte tendência de baixa, né? Ele começa a ter um pico de baixa muito forte. E aí, logicamente, nós podemos entrar na região de sobrevenda no futuro aí, se a queda continuar. Aí tem tudo para continuar. A gente acredita que ele vai realmente buscar entre os 28 a 25 mil dólares por unidade. Então, se ele buscar os 25 mil, ele vem apoiar nessa linha aqui inferior de 30, né? O que seria uma aproximação da linha de tendência de baixa aqui do RSI, tá? Quando o preço do ativo está, né, quando o preço do ativo fica em tendência de baixa, nós marcamos sempre a região 50 do RSI, preço abaixo do RSI 50, a probabilidade maior é de continuação de baixa. Mas desde que ele consiga ultrapassar, então, essa linha de tendência de baixa aqui do RSI, conseguir voltar acima da região 50, nós vamos começar a ter uma probabilidade maior de alta do que de baixa, tá? Então, neste momento, a probabilidade maior é de continuar caindo, a probabilidade maior é de baixa, né? Então, a gente vai acompanhar o mercado aí nessas próximas semanas aí, para ver quando ele vai começar a trazer barras de reversão, barras que consigam fazer com que o preço tenha um mensal, em um primeiro momento, um mensal de alta, né? Que eu acredito que potencialmente pode ser agosto, já que não foi julho. Nós temos 10 dias aí para finalizar julho e me parece que julho vai realmente fechar um mês negativo, né? Então, nós temos o RSI indicando aí aproximação da linha de tendência de baixo do RSI, então possivelmente nós vamos encontrar fundo em breve, né? O fundo vai ser, na minha concepção, entre a região de 20 mil dólares e 28 mil dólares, nesse range entre 20 a 30 mil, no caso, né? Esse
nesse movimento aqui. Acredito que nós vamos ter uma barra de reversão em breve, tá? Dentro dessa cunha aqui. Talvez será aqui nos 28 mil mesmo. Eu gosto quando a queda vem com volume baixo e descendente, né? Principalmente em price action de cunha descendente. Isso indica geralmente aproximação de alta, aproximação de fundo, né? Porque o que acontece? O mercado ele vai caindo até ele encontrar um equilíbrio. E o equilíbrio entre oferta e demanda vai chegar um momento em que eles novamente, a oferta que está maior agora nesse presente momento do que a demanda, ou seja, tem mais gente querendo vender os ativos disponíveis, né, Bitcoin, altcoins e assim por diante, e tirando capital do mercado, muita gente tirando Tether, tirando o USDC, tirando o dinheiro do mercado e convertendo em dólar verdadeiro, né, em dólar moeda. Essa diluição do mercado é simplesmente natural e saudável, tá, para o longo prazo. Então, no gráfico mensal ainda ele mantém a tendência de alta no gráfico mensal, tá, pessoal? Então, no longo prazo continua a mesma coisa, continua em tendência de alta, estamos acima da região 50. A tendência de alta enfraqueceu? Com certeza, enfraqueceu. Mas desde que ele não perca a região 50 no mensal, eu sigo no longo prazo em tendência de alta, né? O Super Trend também indica isso para nós. Então, o Super Trend indica a tendência de alta ainda, mesmo com essa aproximação desse suporte mais forte. E esse suporte mais forte, ele precisa ser... e ele é essencial para a gente continuar subindo ao longo desse ano, tá? Se a gente perder essa região e se mantiver abaixo dessa região, na minha opinião, a alta desse ano vai ser prejudicada. Possivelmente nós não teremos continuidade de alta como a gente espera. Tá? Eu espero continuação de alta ainda para esse ano. Eu espero que o preço consiga se manter nessa região, nesse suporte mais forte. E aí, com o volume e volatilidade, eu espero que ele consiga se segurar entre 25 mil a 28 mil dólares. Acho improvável, não é impossível, tá? Nada é impossível no mercado cripto, mas eu acho improvável o preço cair abaixo dos 25 mil dólares. Tá? Eu acho bem difícil. Acho que ele vai ficar, se ele continuar caindo sem muito volume, em algum momento volta a demanda compradora, volta muita gente a ter interesse em voltar a comprar o preço, porque o mercado encara que o preço está muito desvalorizado. O ativo está muito desvalorizado. Assim como temos limite de altas, né? A gente sempre tem que lembrar que existe limite de quedas. Não quer dizer, por exemplo, que ele não vai fazer ele retoma a alta no segundo semestre e faça um topo mais baixo, por exemplo, para daí começar a queda mesmo, né? O inverno, digamos assim. Mas, por enquanto, ainda é muito cedo dizer, porque ainda a gente nem teve a formação de um topo duplo no gráfico semanal. Então, na minha concepção, continua sendo uma acumulação para o longo prazo, uma acumulação para o preço continuar subindo. E eu estou bem tranquilo ainda, tá? Aqui no gráfico semanal, né? Tendência de baixa, no gráfico diário, tendência de baixa, e no gráfico mensal, tendência de alta, tá? Então, no semanal já evoluiu para a região 40 aqui também, segurando na zona de acumulação. Então, vocês estão vendo, né? Tem várias coisas apontando que 28 mil, né, é o preço ali que vai ser testado o nosso querido suporte de longo prazo. Vamos ver se os 28 mil vão realmente segurar. Certo? Deixa eu dar um bom dia aqui para as fofas. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Ismail. Bom dia, doutor Ismail. Fundo dos deuses. Na minha opinião, estamos muito próximos do fundo dos deuses. Nós estamos muito próximos do fundo dos deuses. Na minha opinião, o price action que vai se suceder é ele encontrar, então, um ponto de equilíbrio nessa cunha descendente aqui. Chegou no ponto de equilíbrio, seja 25 mil ou seja 28 mil, né? Na linha amarela ou na linha pontilhada branca. Preço retoma, breve alta, volta a cair, e aí começa aquela lateralidade que eu comentei com vocês, que é aquele ponto de equilíbrio de possível reversão, né? Porque até agora, desde que a gente teve a queda, a gente não voltou acima da média de 8. E para quem é iniciante, o ideal não é entrar no Bitcoin agora, né? Não é entrar em tendência de baixa agora, no curto e médio prazo, né?
Por quê? Porque o momento favorável para entrar é quando o preço ultrapassa essa linha aqui azul, ó, tá vendo que é a média de 8. Então, quando o preço consegue se sustentar num suporte interessante. O que é o suporte? Suporte é uma zona onde tem mais compradores do que vendedores. É um ponto onde a oferta ela se equilibra com a demanda e a demanda começa a superar a oferta e aí o preço começa a subir e o interesse do comprador começa a subir. Certo? Deixa eu ver outra coisa também aqui. O Open Interest está aumentando, então aos poucos o Open Interest está voltando a aumentar, ou seja, tem mais gente hoje apostando, começando a apostar em queda, né? Se você perguntar, até vamos criar uma enquete, né? Vamos criar uma enquete na comunidade aqui do YouTube novamente para saber a opinião da galera, mas provavelmente a maior parte das pessoas está apostando em queda agora, né? Inclusive, youtubers gringos estão falando em shortar o Bitcoin, né? Abrir short no Bitcoin, o que eu acho um perigo muito grande, tá? Com base na minha experiência de me quebrar com shortando o Bitcoin, eu recomendo fortemente não apostar contra a tendência mensal do Bitcoin, tá? Porque a tendência do mensal do Bitcoin, ela poucas vezes aconteceu do preço perder abaixo a tendência mensal do Bitcoin, né? De ela sair de alta para uma tendência de baixa, e você pode se esgualepar, você pode perder todo o seu dinheiro alavancando, apostando em queda do Bitcoin. E eu acho que vai muita gente na onda desses gringos, né? E, cara, o pessoal vai se fuder, possivelmente, porque quando eu começar a ter uma polarização de venda, né? Muita gente está com o cu na mão, na verdade, no mundo todo, com o mercado cripto, seja por causa dessa ameaça de regulação aí das stablecoins, até vou passar um pano por cima dessa fogueira aí, tá, pessoal? Vou dar uma abafada nisso, porque não é bem assim, não é aquele terrorismo, meu Deus, o Tether vai ser investigado agora realmente, vai acabar, né?